Hey, fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Seguimos com a nossa formação gratuita em estoicismo. Estamos no nosso primeiro pilar, são os princípios, né? Esse é o primeiro módulo, serão 3 módulos, e o primeiro módulo vai ter, em média, 30 aulas. E estamos aqui para mais uma aula. E essa aula eu vou falar sobre qual é a relação de Deus e o estoicismo. Qual que é a relação, como os estoicos enxergavam Deus, se eles acreditavam em Deus ou não. Isso é uma pergunta relativamente frequente, e quando eu vou dar alguma palestra ou algum treinamento, alguma pessoa acaba sempre me perguntando: Dredd, mas como é que os estoicos eles se comportavam em relação a essa parte espiritual? Eles acreditavam em Deus? Eles tinham outra ideia de Deus? Me explica um pouco. Então, nessa aula aqui, eu vou te explicar qual que é o conceito, a ideia de Deus na relação com o estoicismo. Beleza? Vamos lá. Primeiro, na Grécia Antiga, a cultura do povo era ser politeísta. Ou seja, o que é isso? Poli é vários, teísta vem de Deus, então eles acreditavam em vários deuses diferentes, né? A gente tem até na mitologia grega vários deuses com vários nomes, e isso veio para a nossa sociedade moderna, algumas coisas que as pessoas nem imaginam, como por exemplo, Nike, a marca Nike vem da deusa Nike, que significa a deusa da vitória, né? Que era a deusa cultuada pela vitória. A gente tem a deusa Ceres, que era responsável pelas plantações, e a gente tem o conjunto de alimentos chamados cereais, vem de Ceres, né? Enfim, várias dessas coisas a gente ainda usa, mesmo sem saber que está usando, né? Então, a Grécia Antiga tinha essa característica de ser politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Porém, eles acreditavam em uma energia suprema que regia o mundo. Então, eles acreditavam nos deuses, tinha o Deus Supremo do Olimpo, que era o Zeus, que era o pai de todos os outros deuses, irmãos, era o Deus responsável, mas eles ainda assim acreditavam numa energia suprema que regia e coordenava todas as coisas. Eu quero ler aqui para você, tinha uma oração a Zeus, que foi passada para os estoicos através do Zenão de Sítio, que é o criador do estoicismo, que diz assim: ó Zeus, que governas o universo com a razão e a ordem, ajuda-me a viver de acordo com a natureza e aceitar o que não posso mudar, e agir com sabedoria e justiça nas minhas orações, nas minhas ações. Que eu possa buscar a virtude em todas as circunstâncias e encontrar paz na compreensão do que é inevitável. Então, de uma certa forma aqui, eles entendiam que existiam vários deuses, né? Como algumas outras culturas têm os santos e várias outras coisas. E aí tinha o deus chefe, que era Zeus mais ou menos, mas existe uma relação conflitante entre o que alguns estoicos pensavam em relação a ter ainda assim uma energia que regia o todo, e um outro grupo que acreditava que tinha os deuses e o Deus Supremo e era isso aí, né? Então, nem os estoicos entre eles concordavam 100% em tudo, isso é ótimo, né? Porque é sobre isso que a gente está falando, sobre a reflexão, sobre o raciocínio, sobre o entendimento, sobre você pegar os princípios, mas usar o seu senso crítico para entender o que faz sentido para você e como aplicar. Beleza? Mas, de uma forma geral, esse é o tema que eu queria trazer hoje, a gente entender que os estoicos eles acreditavam em Deus, mas eles enxergavam o Deus não só na perspectiva dos deuses e de Zeus, que era o deus de todos os deuses na cultura grega, mas eles acreditavam numa energia, numa força superior, que era inconcebível, que era irracional, a gente não conseguia explicar essa energia, mas era energia responsável por coordenar tudo o que acontece no universo. E aí você vê que nessa oração, eles pedem basicamente
para aprender a aceitar aquilo que eles não podem mudar, a lidar com aquilo que a vida lhe apresenta, a ter sabedoria. Então ele está falando sobre as virtudes cardeais, que já tem várias aulas aqui sobre isso. Fechou? Eu quero sua opinião sobre isso, quero saber o que você pensa, o que você achou dessa aula, e eu vejo você na próxima aula. Tamo junto.